Olá, seja bem-vindo ao curso de R para Atuário e Contabilidade, aula 6, manipulação de dados com o pacote dplyr. Então, o conteúdo da aula de hoje diz respeito à utilização do pacote dplyr, tá, para manipular os dados, tá, a base de dados. Aula número 5, a gente fez a manipulação com os dados a partir do pacote básico do R, certo? A gente vai pegar aquela base lá exportada, final, certo? E vamos trabalhar com ela. Aula 5 extra, que foi o encontro síncrono, eu apresentei a base de dados já trabalhada, né? E salvamos na extensão .rds, tá? Então a gente vai fazer a importação desses dados. E aí o conteúdo da aula de hoje, eu vou ensinar vocês a utilizar o operador pipe, que ele combina muito bem com as funções do pacote dplyr, tá? E neste encontro veremos como utilizar a função filter, função select, função mutate e função arrange. Existem mais algumas funções no pacote dplyr, e eu deixarei para o encontro síncrono na sexta-feira, tá? Aula 6 extra. Então, por hoje vamos ver essas 4 funções, tá? A função filter, ela é responsável pelo filtro de linhas, certo? Então nela a gente vai realizar aquelas operações lógicas para que retorne um data frame com base nas condições para as linhas. Então a gente pode, por exemplo, selecionar apenas os participantes do sexo masculino ou os participantes do sexo masculino que tenham mais de 50 anos. Então, essas operações lógicas você pode realizar dentro da função filter. A função select vai ser o filtro de colunas. Nela, você vai identificar quais são as colunas que você quer que sejam apresentadas. Tá? E também tem um detalhe que você pode colocar da forma negativa, ou seja, aquelas que você não quer que sejam apresentadas. A função mutate, ela cria novas colunas, tá? Com equações. Então nela você pode elaborar equações a partir das variáveis existentes, tá? E ela será apensada ao data frame, tá? A nova coluna será apensada, será anexada. E a função arrange faz a ordenação, certo? A ordenação com base em vetores, tá? Com base nas colunas. Então, vamos importar aqui a base de dados. O nome da base de dados chamar não, né? Já existe no caso. É a dados_panes.rds. Ela está disponibilizada também no GitHub, tá? Então, você pode fazer o download dessa base e em seguida você faz a importação. Ou então você você começa do início de novo lá da aula 6 e faz da aula 5 e faz o procedimento de trabalho em cima do dado até elaborar a base para trabalho de hoje, tá? Do trabalho de hoje. Então, vou abrir aqui um bloco de código, vou chamar de dados, tá? E para ler um arquivo com extensão .rds, a gente vai usar a função read_rds, tá? E aí é só você colocar o nome do arquivo. Fiz a leitura, vou confirmar, né, visualizar a estrutura desse dado, dessa base, str, dados, tá? Só para recapitular, nosso data frame tem 749 observações e 8 variáveis. As variáveis são ID, identificação, o sexo, que é um factor, né, uma variável de fator, idade numérica, estado civil é um factor também, quantidade de dependentes é uma variável inteira, diz a quantidade de dependentes que um participante tem do plano de previdência, carreira atual, tempo de serviço numérica, a base de cálculo anual é numérica, certo? Então essas são as variáveis que a gente tem aqui à nossa disposição. Então beleza, vamos começar aqui com a instalação, tá? Dos pacotes, né? Então a gente vai usar o pacote dplyr. Então você vai usar a função install.packages dplyr.
caso você não possua esse pacote. Então você vai pedir para instalar e em seguida instalar o pacote Magritte, que é o pacote para trabalhar com o operador pipe, certo? Então instalei o dplyr, agora vou instalar o Magritte. Install.packages. Uma vez instalado, né, vou esconder isso aqui, o resultado, a gente pode carregar os pacotes, tá? Então usa a função library, não precisa colocar as aspas e o Magritte, certo? Então carreguei os pacotes. Lembrando, a instalação só é necessária quando você não tem previamente instalado no seu computador, tá? Se você tiver instalado, não precisa, você pula essa etapa aqui e pode vir direto para a etapa de carregar os pacotes, tá? A partir de agora a gente pode começar a trabalhar com as funções. Então, antes de trabalhar com as funções, eu quero falar um pouco sobre o operador pipe. Tá? O operador pipe, então, ele é detalhado da seguinte forma: é o %, o símbolo de maior, o %, e ele serve para melhorar a leitura do código, certo? Então deixar o código mais elegante e com a melhor forma de ser lido. Então, digamos que você consegue traduzir o que você quer aplicar, tá, no código de forma muito mais simples. Então vamos lá, vou mostrar aqui um exemplo simples. Então vou nem criar um bloco de código não, mas eu vou deixar aqui como se fosse no formato R. Então digamos que eu quero, eu tenho a função, já vou dar um prévio da função, a função select, tá? A função select, ela seleciona uma ou mais colunas de um data frame. Então você, por exemplo, você tem o seu data frame dados, eu quero selecionar a coluna sexo, então eu colocaria o código, né? Select dados e a coluna sexo, certo? Esse seria o formato tradicional, sem o operador pipe. Então eu tenho a função e dentro da função eu coloco todos os argumentos. No operador pipe a gente vai colocar da seguinte forma, tá? A gente vai iniciar com os dados, eu vou pegar meus dados, vou utilizar e então, né, que seria o operador pipe, select a variável que eu tenho interesse, sexo. Então a lógica é essa: você vai colocar o seu data frame, o seu argumento principal da função, tá, que seria os dados, usa o operador pipe e em seguida usa a função que você tem interesse em trabalhar, certo? Então veja que no caso aqui em questão não tem muita diferença, porque eu só tenho apenas uma função, mas quando você estiver trabalhando com mais de uma função, uma dentro da outra, no caso que a gente vai ver mais à frente, que você vai fazer um filtro de linha, depois faz uma criação de uma variável usando mutate, e depois você ordena um vetor e em seguida você mostra algumas colunas. Se você for utilizar no formato tradicional, vai ficar uma função dentro da outra, que é dentro da outra, e a leitura do código vai ser difícil. Quando você utiliza o operador pipe, você faz isso de forma sequencial e você vai entender passo a passo. Por exemplo, pegue os dados e então você faz o filtro. E depois, né, e então você continua nessa lógica de usar o operador pipe. E depois você faz usa o mutate, que é para criar uma variável. E depois você pega e ordena o vetor. E depois você mostra tais variáveis. Então, veja que o operador pipe ele melhora a leitura do código, tá? E deixa de forma mais intuitiva, de forma que você possa ler e entender a lógica dos procedimentos utilizados. Então vamos lá. Eu vou, só para mostrar a vocês as aplicações desses dois códigos. O formato tradicional seria select dados, né? E aí você colocaria uma variável. Tá? Aí vai mostrar o vetor, né? Essa variável. Então se eu quisesse colocar mais outra variável, sexo e idade, né? Ele mostraria aqui. Então com o operador pipe,
eu usaria dados, né? E então, aí é bom a gente sempre dar um espaçozinho, porque fica mais interessante a leitura. Selecione, né? Pegue dados e selecione sexo e selecione idade, tá? Então, o resultado é o mesmo. Aqui, como eu disse antes, quando você está usando só uma função, tanto faz, não faz muita diferença utilizar o operador pipe. Mais à frente, quando a gente for utilizar mais de uma função do pacote deploy, o operador pipe vai ajudar demais a leitura, certo? Então, entendido o operador pipe, a gente pode partir para a etapa de entender claramente como é que a gente vai implementar cada uma função. Então, a primeira função que a gente vai estudar é o filter, tá? Filter, ela faz o que? Ela faz um filtro de linhas a partir de condições, tá? Condições lógicas, né? Então, vamos iniciar essa função, tá? A partir de um filtro do estado civil casado. Então, eu quero filtrar apenas as pessoas com estado civil igual a casado. Tá? É assim que está descrito na minha base, né? Então, se a gente estivesse trabalhando no modelo tradicional, né? A gente faria dados, tá? Estou dizendo no BaseR, tá? Não sem o pipe, não o modelo tradicional, digo no pacote básico do R. Eu teria que dizer o seguinte: dados, estado civil, igual a casado, né? E dentro, isso seria o filtro da linha. Então eu tenho que colocar aqui as chaves, dados, né? Coloco os brackets aqui, tá? E na parte da linha eu coloco o filtro, seria só os iguais a casado, e todas as colunas, tá? Esse aqui seria o modelo tradicional de mostrar apenas os casados. Já com a função filter e o operador pipe, né? A gente faz o seguinte: pegue dados e então faça um filtro de quê? Do estado civil. Veja que ele já aparece, ó. Você não precisa nem colocar entre aspas igual, tá? A casado. Aqui você tem que colocar porque seria o texto mesmo da variável, não a variável em si. E aqui ele vai mostrar pra gente, né, apenas as pessoas com estado civil casado, né? Então, veja que uma leitura desse código do deploy juntamente com o operador pipe fica bem mais legível do que, bem melhor, né? Uma leitura muito mais simples do que o BaseR, né? Você tem que ter cuidado também com aqui, se você quiser utilizar mais de uma operação, né? Você vai ter que ficar usando parênteses aqui dentro, tá? Então essa é a forma de você fazer um filtro. Mas é possível também você fazer mais de um filtro. Então, digamos que a gente quer selecionar as pessoas do sexo feminino, né? Do sexo feminino e com estados e casadas, né? E as casadas, tá? São pessoas do sexo feminino e casadas. Então, como é que a gente faz com o filtro? A gente pega dados, filtro, né? Faço o filtro do sexo igual a feminino. Aí você vai colocar, né, uma vírgula. Você pode dar um enter aqui para botar embaixo o filtro. Você pode continuar aqui na mesma linha, né? Eu prefiro dar um enter porque aí eu vejo passo a passo, né, de uma forma encadeada, né? A leitura melhora um pouco. E o estado civil igual a casado, certo? Então veja que primeiro você vai colocar dados, o operador pipe, a função filter, que faz o filtro por linha, e as condições aqui. Condição primeira, que sexo é igual a feminino. E a segunda condição, estado civil é casado. Tá? Então aqui ele está mostrando apenas as pessoas do sexo feminino com estado civil casado. Tá? Por enquanto eu não estou nem fazendo filtro em nenhuma seleção de colunas, tá? Apenas das linhas. E aí você pode colocar também, por exemplo, digamos que você deseja as pessoas do sexo feminino
casadas, vírgula, né, tá? Casadas ou solteiras, tá? Então, como é que a gente faria isso? Eu vou pegar dados, filter, né? Vou colocar o sexo, que é a primeira condição, feminino, vírgula. Aí aqui tem que ter mais um cuidado, né? Porque você não pode colocar estado civil casado, vírgula, estado civil solteiro, porque seria uma condição de e, né? Ou seja, os dois têm que serem verdadeiros. E é impossível a pessoa ser ao mesmo tempo solteira e casada. Então você tem que utilizar o ou, né? Então, vamos colocar aqui estado civil igual a solteiro, ou você vai botar a barra vertical, né? Que dá aquele operador é o operador do ou, estado civil igual a casado. Então veja que aqui eu não posso colocar vírgula porque o vírgula faz a função do i. Tem que colocar o operador do ou, que é a barra vertical. E aí a gente pode rodar, ele vai mostrar as pessoas do sexo feminino, solteiras ou casadas. Então a gente faz aqui um filtro com duas variáveis e dentro do estado civil você está pedindo duas condições. Tá? Então, eu quero agora que você faça um exercício, tá? Seria o primeiro exercício. Quero que vocês tentem fazer o seguinte filtro, tá? Esse é o exercício número 1. Tá? Então vai ser mostre as pessoas do sexo masculino com mais de 50 anos, casados ou solteiros e com 2 dependentes ou mais, tá? Então, sexo masculino com mais de 50 anos, casados ou solteiros e com 2 dependentes ou mais, ou seja, maior ou igual a 2 dependentes, tá? Então, quero que vocês pratiquem e tentem fazer essas condições aí, tá? Então, a gente termina a função filter e a gente pode partir agora para a função select. A função select é bem simples. Ela faz o filtro de colunas, né? Ou seja, as variáveis, dado que os dados estão no formato tidy, onde cada linha é uma observação e cada coluna é uma variável. Então, o que a função select faz? Ela seleciona as colunas de um data frame. Ele vai mostrar quais são as colunas. Então, vamos selecionar duas. Selecione duas colunas. Do 1 a gente já viu, né? Idade e tempo de serviço. Como é que a gente faria isso? Vou pegar dados e então selecione idade, vírgula, tempo, serviço. E aí ele vai mostrar apenas essas duas variáveis, né? É bem intuitiva. Select, você vai dizer as variáveis aqui que estão contidas no seu data frame, tá? E aí isso, se você tiver muitas variáveis, vai dar um trabalho grande, porque você vai ter que declarar aqui todas quais são as variáveis, né? E aí você tem uma facilidade que você pode também usar o menos, tá? O símbolo do menos, negativo, tá? Para dizer quais variáveis serão excluídas. Então, quero excluir a variável id. Como é que eu faço isso? Eu não preciso colocar todas as outras variáveis. Eu vou pegar dados, select, né? Todas as variáveis, menos, aí você bota o menos, a variável id. E aí você vai ver seu data frame sem a coluna id. E é possível também você fazer com mais, né? Dados, então select, por exemplo, aqui o id, né? Agora eu quero exclua id e vamos pegar aqui carreira atual. Então, eu coloco menos id, vírgula, menos carreira atual. Então veja que a gente não tem a variável id, que seria a primeira coluna, nem a carreira atual, tá? Então é bem intuitivo, né? Aí agora você perceba que
eu falei antes que a gente pode combinar, né? Então, digamos que desejo combinar as funções, ou seja, as operações, né? Quero realizar um filtro de linha e coluna. Ou seja, eu posso fazer essa lógica. E aí, primeiro, use, né, o filter e depois você vai usar o select para mostrar as colunas de interesse. Tá? Quando é que a gente usa isso? Né? Digamos que desejo filtrar as pessoas com mais de 50 anos que estão solteiras, tá? E, vírgula em seguida, quero mostrar as colunas sexo, idade, estado civil e carreira atual, tá? Então, como é que a gente faria isso? Primeiro, eu vou chamar a base de dados, né? Nosso data frame, dados. Em seguida, eu vou fazer o filtro, tá? Então, qual vai ser o filtro que eu vou fazer? Pedir às pessoas com idade mais de 50 anos, então maior que 50, tá? Vírgula, são solteiras, então estado civil igual a solteiras. Tem mais outro filtro? Não. Aí eu quero agora mostrar, né? E então, aí eu faço de novo. E então, select, né? Mostre as colunas sexo, vírgula, idade, vírgula, estado civil, vírgula, carreira atual. Tá? E agora está aqui nosso data frame com o filtro pessoas com mais de 50 anos, estado civil solteiro, tá? E ao final eu pedi para mostrar só as colunas sexo, idade, estado civil e carreira. Tá? Veja que a gente tem 55 linhas aqui, certo? E esse novo data frame que a gente pediu para ele mostrar. Tá? Então a lógica é essa, você primeiro faz o filtro de linha, depois você faz o filtro das colunas, tá? Então lembre que você pode sair combinando esse operador pipe. Agora imagine você fazer esse comando aqui que eu realizei sem o operador pipe, né? Vai ficar a função dentro de função, certo? Você vai usar a função select e depois você vai usar a função filter, dados, o filtro dos dados e o filtro do select. Tudo dentro das duas funções. Vai ficar uma coisa muito bagunçada. Então, o operador pipe ajuda nessa lógica. Você vai usar data frame, então vai fazer o filtro e então vai fazer a seleção das colunas. A gente já viu essas duas funções. Agora vamos partir para a função mutate. A função mutate, ela cria variáveis, tá? Então a gente pode criar variáveis a partir das nossas variáveis, tá? Dentro do nosso data frame. Aí vai ficar uma coisa bem simples de ser realizada. Então a função ela auxilia, tá? O processo de criação de novas variáveis. Então, você vai indicar o nome da nova variável, tá? Do tipo nova var igual a fórmula. Então, você vai indicar isso aqui, né? Dentro da função mutate. Tá? É uma coisa bem simples. A fórmula aqui seria com base na equação que você está pretendendo gerar, tá? Então, vamos fazer um aqui. Agora, digamos que digamos que você deseja calcular o salário, né? A base de cálculo mensal. No nosso caso aqui a gente só tem anual. Então você vai agora, a partir da base de cálculo anual, criar a base de cálculo mensal. Então pegue dados, tá? Eu não estou fazendo nenhum filtro por enquanto. E então chame mutate, né? Que é a função que vai criar. Então crie uma nova variável chamada base cálculo mensal, que vai ser igual a quem? A base cálculo anual dividido por 13, né? E aí ele vai mostrar o data frame, tá? Completo, ID, sexo, idade, estado civil, quando a dependência, carreira atual, tempo de serviço, base de cálculo anual e em seguida ele já faz ele já adiciona
a seu data frame a nova variável, tá? Base de cálculo mensal, que seria base de cálculo anual dividido por 13, levando em consideração que você tem 13º salário, tá? E aí a gente pode combinar, né? Agora eu quero criar a variável base cálculo mensal e selecionar apenas carreira atual, base cálculo anual e base cálculo mensal, tá? Então a gente vai combinar aqui. Eu poderia colocar um filtro também, tá? Então você faz o filtro, depois faz a criação da variável e depois você faz a seleção das colunas. Então vamos lá, eu pego dados, vou criar a variável mutate, né? Base cálculo mensal é igual a base cálculo anual por 13, dividido por 13. E então, né, vou usar o select para selecionar as colunas que eu tenho interesse, que é carreira atual, vírgula, base de cálculo anual, vírgula, base de cálculo mensal. Então ele já dá para a gente também aqui, né, naquele autocomplete, a coluna que foi criada aqui na função mutate. E aí eu vou pedir para mostrar. Vai mostrar só 3 colunas, né? Carreira atual, base de cálculo anual e base de cálculo mensal, tá? E aí você pode, como eu falei, combinar, né? Fazer filtros também. Aí essa vai ser a sua vez. Agora, sua vez, segundo exercício. Filtre os solteiros com idades entre 30 e 50 anos, tá? E aqui é um intervalo fechado, tá? E aí você vai criar uma coluna chamada base cálculo mensal, tá? Vai mostrar o sexo, idade, carreira atual e base cálculo mensal, tá? Então aqui vai ser o exercício número 2, tá? Você vai tentar fazer esse exercício aí, com base no que eu já mostrei a vocês. Faz o filtro, cria a variável e depois mostra algumas colunas que eu pedi. Por fim, a gente vai ver a função arrange, e essa função arrange, ela serve para ordenar o data frame, tá? Então, ordena o data frame com base em colunas, certo? Então, de um formato geral, né? No padrão, no default, que é o padrão, ela vai ordenar de forma crescente, tá? Então, digamos que desejo realizar uma ordenação dos dados a partir da variável base cálculo anual. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar dados e então arrange, né, que é ordenar, pela variável base de cálculo anual. E aí ele vai mostrar todo o meu data frame, tá? Coordenação dessa variável base de cálculo anual. Então, vou mostrar aqui a variável base de cálculo anual. Veja que ele está iniciando em 0, porque existe pessoas com base de cálculo zerada, né? E aí ele vai em forma crescente, tá? Até chegar lá no maior, né? Sim, um detalhe é que ele tem dados NA. Eu vou mostrar como trabalhar com esses dados NA ainda, tá? Será na próxima aula, tá? A gente vai ver como trabalhar com dados faltantes. Aqui são informações faltantes. Por enquanto ele finalizou aqui, tá? Nesse profissional aqui, que tem um salário anual, o maior salário anual dentro dessa base. E aí, se você desejar, né, filtrar de forma decrescente, você vai usar a função des, tá, na variável. Então você vai botar aqui des e a variável de desejo, certo? Então, dentro da função arrange, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro da função arrange. Então, vamos lá.
Vamos agora filtrar de forma, com base em relação, vou botar, né? Em relação à base de cálculo anual de forma decrescente. Então, eu vou pegar dados e então vou fazer um arrange, né, que seria essa ordenação dele, que ele utiliza, de forma decrescente, usando a função des. Para qual variável? Base de cálculo anual. Certo? Então, ele ordena todo o data frame com base na variável, com relação à variável base de cálculo anual de forma decrescente. Eu coloquei aqui o des. Certo? Veja que a base de cálculo agora partiu dos maiores valores, certo? Aí o detalhe é que o NA ele deixa por último, certo? Então ele está sempre deixando aqui o NA como as últimas observações. Ele dá menos importância ao NA, então ele segue a ordem, né, que você está considerando, e se tiver informação faltante ele deixa como as últimas variáveis. E aí, se você tiver interesse, por exemplo, de fazer o filtro de ordem com base em mais de uma variável, né? Agora quero ordenar a partir das variáveis idade, tá? E base cálculo anual. Então, primeiro vai ser a idade e depois ele ordena com base no cálculo anual, certo? Então, eu vou colocar aqui dados e então arrange, certo? Primeiro vai ordenar pela idade e depois pela base de cálculo anual, certo? Então, ele inicia a ordenação crescente aqui pela idade e depois ele parte para a base de cálculo anual. Ou seja, se tiver duas pessoas com a mesma idade, aí sim ele vai olhar para a base de cálculo anual, né, e seguir a ordem dela. Tá? Então veja que aqui tem um NA, por quê? Porque o primeiro filtro foi realizado a partir da idade, né? Se a gente olhar as últimas linhas, na verdade aqui não aparece NA para a linha, né, para a idade, então a gente não tem informação faltante para a idade, certo? Então por isso que a gente não conseguiu visualizar isso, mas para a base de cálculo a gente tem. E aí você pode combinar também, né? Ou seja, eu poderia pedir aqui, se eu quisesse fazer o filtro de forma decrescente da idade, colocaria 10 idade e vírgula base de cálculo anual de forma crescente. E aí, ó, idade está iniciando pela maior idade, né, e decrescendo, e a base de cálculo iniciando do menor, que vai crescendo, né? Mas como foi usado a primeira idade, então se der empate, ele parte para a base de cálculo. Então veja que você pode aí, além disso, adicionar aqui antes do arrange filtros e criação de variáveis e depois fazer o arrange, né? E aí, por fim, eu vou pedir outra atividade, tá? Sua vez. Se eu não me engano, a gente já fez quantas atividades aqui? Certo, 2. Eu vou pedir outra atividade. Que vai ser filtre os indivíduos com menos de 65 anos, solteiros ou divorciados. Em seguida, crie a variável base cálculo mensal, faça a ordenação de forma decrescente pela idade e de forma crescente pelo tempo de serviço, tá? Por fim, mostre todas as variáveis, exceto a coluna ID, tá? Então, quero que você tente esse exercício aí para praticar os conceitos que foram aprendidos na aula de hoje. E aí a gente finaliza, certo? Lembrando que você tem aqui, você aprendeu nessa aula de hoje como filtrar
com base no linha, usando a função filter, filtrar com base em coluna, usando a função select, criar novas variáveis e indexá-las ao seu dataframe a partir da função mutate, e fazer a ordenação da dataframe com base em colunas, tanto de forma crescente quanto de forma decrescente, a partir da função arrange. E por hoje é só. Espero encontrar vocês na sexta-feira e bons estudos. Até a próxima.